E bora conversar sobre o primeiro episódio de Dr. Brain, que é o primeiro dorama da Apple TV. Olá, cérebroseiros e cérebroseiras do meu coração! Sim, estamos aí com essa alegria de lançamento, que é o primeiro dorama Apple TV, que já veio dublado. Segura a dona patroa Netflix aí, que ó, a Apple tá vindo com tudo, né? Apple TV Plus, e trouxe aí pra gente Dr. Brain, que eu tô chamando aí carinhosamente de Doutor Cérebro, né? Porque olha que primeiro episódio foi esse. E o que eu gostei bastante da Apple TV, inclusive, já começando esses comentários aqui, é que o episódio estreou na quinta, no dia 4, e no dia 3 eles soltaram tipo um preview, assim, com os comentários rápidos do diretor e também um pouco dos atores ali, um first look. Então foi bem interessante para assistir. Quem está acompanhando na própria Apple TV Plus, eu já tô encantada, né? A gente vai fazer essa versão do Dorama Comentado Pocket semanalmente para comentar aí os primeiros episódios, e eu acho que a Apple TV já foi muito certeira de trazer o Kim Jae-won, né, que é o diretor renomadíssimo da Coreia, né? Ele já tá aí desde os anos 90, fez I Saw the Devil, então assim, tem um currículo extenso, super renomado, e vários atores sonham em trabalhar com ele, como o próprio Lee Sung-hyun, que a gente já vê aí logo nesse first look, ele comentando que era o sonho dele trabalhar com esse diretor e que para ele foi muito satisfatório ali e tal. Então foi bem interessante ver esse first look antes de ver o primeiro episódio, e foi o que eu falei, aposta certeira de dona futura patroa Apple TV. Bora falar aí, né? A gente tem como sinopse o doutor Siwon, que é expert em mente humana, né? Tá ali estudando e fazendo vários testes sobre memória, sobre você passar a sua memória para outra pessoa, né? E essa questão desse experimento dele vem muito por conta do que ele passou na sua infância e também ao longo da sua vida, porque quando ele é criança ele perde a mãe, isso já tá na sinopse, tá, gente? Não é spoiler. E conforme ele vai crescendo, ele também passa por outras perdas, e desde pequeno ele é caracterizado ali como uma pessoa sem emoções. A gente já vai acompanhando ali uma ida ao pediatra, onde a mãe pergunta o que ele tem, o pediatra dá ali um flyer sobre um tratamento para autistas. Então, assim, você vê que eles vão diagnosticando meio que sem saber o que de fato ele tem, se é um transtorno antissocial, se é autismo, se é um espectro, o que é. E a mãe acaba acontecendo umas coisas ali, né? Dorama comentada a gente pode falar, né? Então, a partir de agora, a sua conta em risco. Essa versão Pocket aqui vai ser como se eu estivesse fazendo a live, né? Então, a gente já acompanha uma das minhas primeiras cenas mais interessantes, é aquele papo onde, quando a gente vê ele criança, né? O João criança, indo na escola, e ele tem muita curiosidade de ver as coisas por dentro, né? Isso já diz muito dele, por conta da questão da memória e do cérebro. E ele vai mexer no extintor, as crianças ficam apavoradas, a mãe é chamada na escola, e a gente tem essa primeira conversa dele com a lanterna, e a mãe falando que vai estar ali para sempre ao lado dele, que ele pode contar. Pouco tempo depois, ela vai nesse médico, o médico dá esse diagnóstico, ela fica observando ele, ela já muito transtornada com tudo que ela tá passando, ela acaba morrendo num acidente, e a gente não sabe se ela tá transtornada, né? Quero saber sua opinião, se ela tá transtornada e segue a faixa sem olhar, ou se ela se joga na frente do caminhão de fato. Uma cena assim que pra mim, nossa, tipo, foi inesperada, assim. Eu sabia que ela ia morrer, mas não dessa maneira. E aí a gente começa a acompanhar e entender
que ele guarda muito, né, as memórias, porque ele vai conversar com a polícia, ali a polícia vai conversar com ele no hospital, e ele fala, olha, eu tenho duas versões sobre o acidente, eu tenho uma versão curta e uma versão longa. E aí na curta ele só fala, olha, tava ali, atravessei a rua, pum, um caminhão veio e bateu na minha mãe. Minha mãe morreu. E aí, e ele sempre muito ciente do que aconteceu, sem esboçar muitas emoções, né? E depois ele conta a longa, onde ele fala a placa do carro, né? E o pessoal da polícia fica até meio, tipo, o médico legista ali fica até meio, tipo, meu Deus, né? Você lembra da placa do carro? E a gente vê que ele guardou tudo, né? Até que a mãe chamou pelo nome dele na hora que caiu no chão. Então, é muito interessante toda essa questão de mente humana e de transtornos que esse drama tá trazendo. Aí depois já vai para a vida adulta dele, a gente já acompanha ele fazendo esses estudos e ele sendo, pelo que tudo indica, um renomado neurocientista e a gente vai acompanhar esse desdobramento dele fazendo, né, querendo repassar a memória de uma pessoa para outra, primeiro para ratos, depois o estudo dele inicial de ratos dá certo, ele entra naquela angústia de que quer testar em humano, né, de que é ansiedade, faz o primeiro teste consigo mesma e aí é que vem todo o auê. E só antes de eu seguir contando sobre esse teste que ele fez usando ele de cobaia, a gente já vê aí logo um outro ator que eu gosto muito, que é o Lee Jae-won, que fez Mr. Queen, né, My Mister, é o nosso protagonista, né, que fez Mr. Queen, fez Record of Youth, né, Passarela de Sonhos, que tá na Netflix, e também O Mito de Sísifo, que tá na Netflix e também tem uma pegada aí de ficção científica, como a gente tem aqui em Dr. Brain. E eu tô muito feliz de ver esse ator, porque é um ator que eu gosto bastante, acho ele muito dinâmico, apesar de sempre fazer secundários, né? Eu acho ele extremamente talentoso e voltando aqui para esse experimento, ele acompanha o Chuon o tempo inteiro ali e no final, o que vai me chamando muita atenção de toda essa série é que horas eu acho que ela beira e ela flerta muito, até por conta do diretor, com a questão do terror, né? Porque a partir do experimento, o doutor começa a ver coisas. Ele começa a ver coisas que estão ligadas à memória, né? Porque o primeiro teste ele faz, não dá certo, na segunda vez ele consegue, e aí ele começa a ver coisas que estão ligadas ao passado da pessoa com quem ele fez essa passagem de memória, mas também são coisas que, né, a forma como o diretor colocou ali e que tem muito a ver com o Webtoon, porque essa série é baseada num Webtoon de mesmo nome, fica parecendo terror. Teve horas que eu achei sim que parecia a menina do chamado. A Samara do chamado. E outros momentos que também me remeteram a outras coisas, como por exemplo, no primeiro teste, o que não dá certo, a cena da pedra, que a gente vai vendo com a música clássica de fundo, me lembrou muito Parasita. Não sei se é uma viagem da minha cabeça, quero saber a sua opinião, mas me lembrou demais Parasita, por conta que a gente tinha uma pedra em Parasita, a música clássica de fundo e tudo mais, o próprio Lee Sung-hyun que fez, né, o pai rico de Parasita, da família rica e tudo mais. Então eu acho que tem essa referência aqui até muito interessante, mas você tem todas essas visões, você tem essa questão da memória da outra pessoa virar algo muito grande e brigar com as suas próprias memórias, né? Que é muito do que a gente vê na cena do beco, ali quando ele tá passando mal e ele começa a entender que a mente dele tá brigando com essas memórias, né? E ele desce, ele começa a ter alucinações, foi aquela cena que me deu até agonia das baratas, e aí você tem ele com essa primeira grande alucinação e entendendo que talvez o que ele não sabia é que essa passagem teria contraindicações, digamos assim, quando você toma um remédio e ele te dá efeitos contrários. Então temos aí essa questão
ele, depois de adulto, perde a esposa e o filho. Outra incógnita que me vem é muito sobre como ele perdeu esse filho. A gente vê, óbvio, essa cena de uma explosão, mas é só a cena da explosão, a gente não sabe como a explosão aconteceu. Não sei se a gente vai ter essa resposta aí nos próximos 5 episódios, né? Essa série tem 6 episódios, mas eu achei, assim, que vem coisa aí sobre essa criança, sobre esse filho dele, que também a gente entende que também tem a mesma questão antissocial do pai, né? Porque a mãe fala em alguns momentos, fala sobre a gata e tudo mais, e quando a criança morre, a mãe entra numa pira, se a gente pode dizer assim, de que o filho não morreu. E isso parece muito com algo meio pós-traumático mesmo. Por isso que eu tô te falando dos transtornos, né? Tem ele antissocial, tem ela passando por algo pós-trauma e ela acaba tendo um mal súbito, acaba entrando em coma. E aí no final do episódio a gente tem ele indo buscar ela, porque ele tem um encontro, que a gente ainda não sabe se é um encontro, se é uma mistura de memória, se é uma alucinação, com a menininha, que pelo jeito tem a ver com o outro personagem que passou ali as memórias pra ele, falando que o filho dele tá vivo. E aí o que vem a seguir, vem em breve, porque ele passa as memórias da esposa numa tentativa de descobrir onde o filho dele está. Outro detalhe que eu queria falar antes de finalizar esse vídeo é algo que eu achei surpreendente, foi eles colocarem essa questão do, depois que ele passa e conclui o teste, dele conseguir pegar coisas dessa outra pessoa, então ele fica mais empático, ele chama os amigos para jantar, meus amigos do trabalho, ele começa a gostar de café, ouvir música, e o principal que mostra mais, né, que dá ênfase nesse detalhe, é quando ele percebe que ele tá usando a mão esquerda, sendo que ele é destro. Então, acho que todos esses detalhes mostram quanto Dr. Brain, né? Eu chamo de Dr. Cérebro porque quem já acompanha dramas aí sabe como o Vic né, para tradução de dramas. Então é mais uma homenagem aí com o que a gente passa ao longo dos anos, mas essa questão do Dr. Brain ser riquíssimo em detalhes. Então, se você gosta de ficção científica mais sombria, com quesinhos de terror, com toda essa analogia e essas questões ligadas ao cérebro e à memória, muito ali intrínsecas, e também com questões psicológicas, né, saúde mental e afim, vem comigo nessa sua jornada que vai ser uma delícia acompanhar esses episódios. Eu já tô muito ansiosa para o próximo, cheia de teorias. Quero saber se você aí também já tá com teorias ou não. Me conta nos comentários que eu quero saber. E bora conversar nessa versão Pocket todos os sábados ao meio-dia. Eu vou vir aqui com um vídeo para contar as minhas impressões e tudo que eu achei aí de cada episódio. Hoje eu quis entrar mais num detalhe para puxar mais algumas situações, mas eu acho que a gente vai ter muita discussão sobre a questão da memória e também sobre a entrada de um personagem, porque é óbvio, né? Primeiro e segundo episódio é muita apresentação de personagem, história e narrativa, e a gente teve a entrada do personagem do Park Hae-sung, que é o que fez o mafioso em My Name. Ele tá aqui também fazendo um investigador, ali na verdade um detetive particular, porque também tá rolando no meio disso tudo uma busca aí de uma pessoa que morreu e era ligada à esposa do nosso protagonista. Então, assim, eu acho que vem um dramão. Estou muito feliz, assim, né? A gente não tem nem o que falar dessa parte de visual, fotografia, né? Os detalhes, por exemplo, a parte onde a gente tá vendo ele criança tem muito filtro azul, e isso é um detalhe muito interessante de fotografia e direção. Então, assim, preparem-se que vem uma bela história por aí. Eu estou curiosíssima, a Coreia não me decepcione e bora curtir. Lembrando que esse drama tem dublado e legendado também, para quem prefere assistir dublado. Isso só na Apple TV, mas se você quiser acompanhar comigo o Dorama Comentado Pocket, esse drama também está disponível lá no Drama Fansubs, mas prefiro assistir na Apple TV pra gente mostrar pra eles que a gente é público de séries coreanas, gente, ó.
eu fico por aqui, um grande beijo, não se esquece de se inscrever no canal que eu tenho vídeos novos todas as segundas e quintas ao meio-dia e lives dorameiras ao longo da semana. E agora o dorama comentado Pocket, não só a versão live, mas o Pocket, que são as versões em vídeo pra gente poder falar mais de mais doramas. Gente, ó, um beijo e até!